Pois é, pessoal. Se você ainda tem esperanças de que o Bolsonaro pode ter um julgamento justo lá no Supremo Tribunal Federal, esquece. Isso aí não vai acontecer. A prisão do Fernando Collor abriu precedentes perigosíssimos e isso foi tudo pensado, foi calculado, foi planejado para que assim acontecesse. É fato, tá? E a gente precisa entender um pouco mais o porquê disso, né? O porquê que o STF está dando tantos avanços assim contra Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro argumentou lá de fora que o intuito não é prender o Bolsonaro, eles precisam acabar com o bolsonarismo de vez. Enquanto o Bolsonaro puder estar falando através de seus advogados, enquanto puder estar falando, mesmo que seja de dentro do presídio, o bolsonarismo estará mais vivo do que nunca. Então o intuito é tirar a vida do Bolsonaro. Foi o que disse o Eduardo Bolsonaro, direto do seu exílio lá nos Estados Unidos, o seu autoexílio nos Estados Unidos. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a ameaça que o Bolsonaro sofreu hoje. Está viralizando um vídeo de ameaças ao Bolsonaro e de que realmente o caminho que está sendo traçado é de entregar o Bolsonaro como uma isca na mão das vítimas da sociedade, ou seja, dos bandidos mesmo. Vamos entender tudo isso? Então não esquece de compartilhar o nosso editorial, curtir, isso é muito importante. Esse editorial é muito sério, eu preciso que você preste muita atenção no que está rolando aqui, tá bom? Vem comigo, vamos começar? Não esquece de se inscrever, nossa meta é bater 2 milhões de seguidores, eu sei que você vai nos ajudar. E outra, informação de qualidade como o nosso canal aqui, tem poucos por aí, tá? Tem canais bons, mas tem poucos, tem muitos que só estão no sensacionalismo, não estão preocupados em trazer as informações com fontes sérias, fontes de credibilidade, então acessa aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Collor assombra Lula com o fantasma da Lava Jato. Por quê? Porque ao ser preso, o Collor levantou o seguinte questionamento por todos. Mas peraí, a Lava Jato não era uma quadrilha? Não era gente que realmente estava perseguindo coitados políticos? Como que uma prisão da Lava Jato serve agora para o Collor? Ou seja, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar o Collor na cadeia gerou uma bomba no colo do Lula falando, mas peraí, a gente acreditou que a Lava Jato era toda corrupta. Agora vocês vêm e prendem o Collor. Então quer dizer que ela não era tão corrupta assim? O que está acontecendo? Para inimigos políticos pode? Levantou a chama ali da Lava Jato novamente, Até a Sadi, né? André Sadi da Globo News falou, mas peraí, a gente não pode fingir que uma parte da Lava Jato, quando nos interessa, era justa e a outra parte da Lava Jato, quando não nos interessa, não era justa. Ou mantém o Collor preso e manda o Lula e a trupe todinha junto, ou solta o Collor porque a Lava Jato era toda irregular. Ou seja, o fantasma da Lava Jato voltou a zunir no ouvidinho do Lula. Mas aumentou, de certa forma, pânico do Bolsonaro com a prisão. E por que aumenta um pânico com a prisão? Porque é isso que eles guardam para o Bolsonaro. Você sabe disso. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. O Bolsonaro não tem um julgamento justo. Ele não tem, nem de longe, um julgamento onde ele tem ampla defesa, contraditório, nem, presta atenção, nem no juízo correto ele está num tribunal de exceção. O Bolsonaro, segundo Marco Aurélio de Mello, segundo vários outros juristas sérios, deveria estar sendo julgado na Justiça Federal da primeira instância. O STF devia passar longe desse processo, até porque, por óbvio, né, a maioria dos ministros do STF ali são impedidos, né? Tem um rancor pessoal com o Bolsonaro. Tipo o Flávio Dino, não pode julgar, o Zanin, o próprio Barroso, né, que disse que nós derrotamos o bolsonarismo, o Alexandre de Moraes, que é a vítima do caso, esses não deveriam nem passar perto se o Brasil fosse um país sério, mas não é. Então, por isso que eles podem julgar, pode ser no STF, o Bolsonaro não precisa ter defesa, pode ser intimado na UTI, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas temos que entender o que está acontecendo no Brasil. Só que é o seguinte, o STF, né, agora é a Folha de São Paulo, prisão de Collor é tratada por ministros do STF como um precedente para o caso Bolsonaro. Ou seja, o único, conhecido ex-presidente que nós temos, né, que foi preso
foi o Lula. Porque o Temer ficou ali e já foi embora para casa. Agora o Lula ficou um tempo preso. E o Lula, ele ficou preso na sede da Polícia Federal. Ele teve todo um tratamento especial. Só que agora eles precisam mostrar que não é bem assim. Eles querem mandar o Bolsonaro para cadeia mesmo. E aí, prisão de Collor é tratada como precedente. A jurisprudência sobre recursos protelatórios e encaminhamento a presídio comum são temas que devem permear o processo da trama golpista. Ou seja, duas coisas com o Collor foi feita. Que se apresentar um recurso e o STF achar que esse recurso foi só para enrolar, ele vai te mandar para cadeia. Então, ele já armou o campo para o seguinte, olha, o Bolsonaro, no caso da inelegibilidade, tem recurso com Fux até hoje. Então, se o Bolsonaro, eles estão tirando, não bastasse tirar os direitos de recurso ao deixar o Bolsonaro ser julgado pelo STF, porque no STF acabou os direitos de recurso dele. Se ele está em primeira instância, ele tem direito para recorrer para o Tribunal Regional Federal, então ele tinha recursos, né? Mas julgando no STF, ele não tem direito a recurso, já tiraram. E agora, o recado com o caso do Collor é, se você apresentar um recurso e eu ver que esse recurso é só para você enrolar, eu vou te mandar para cadeia. Segundo ponto, não é para qualquer cadeia, eu vou te mandar, não é para a cela da Polícia Federal em Curitiba, não, Bolsonaro. Eu vou te mandar para cadeia mesmo, para o presídio comum, junto com os presos comuns. Tá? Só para deixar claro. O Leandro Ruchel respondeu uma pergunta aqui. E agora, o que vai acontecer com o Bolsonaro? E agora, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Olha, acho que o sistema deixou muito claro que há busca intransigente pela sua prisão, porque o objetivo número 1 do sistema é acabar com o que eles chamam de bolsonarismo. E uma forma de fazer isso é através da prisão, da retirada de circulação dos principais líderes, né? Então me parece que esse é o caminho mais provável. Qual é que é o problema para esse pessoal? Esse pessoal não entende que a maioria do povo brasileiro é formada por conservadores que não estão alinhados à pauta de esquerda, né? Então não adianta você acabar com o que eles chamam de bolsonarismo, porque a indignação popular, a percepção sobre a estrutura de poder corrupta no Brasil não vai mudar. E talvez isso até aumente a indignação e o conflito, né? Então a gente está partindo por uma postura de repressão cada vez maior, de censura cada vez maior, com o objetivo de manter o status quo. Mas isso não será possível no longo prazo, né? A repressão não costuma funcionar por muito tempo. Resumindo aqui, eles vão partir para cima. Eles vão dobrar a aposta. E eles vão apostar que eles vão conseguir controlar as pessoas. Eu já analisei para vocês várias vezes. O Bolsonaro é um homem, só um homem. Está no hospital, está com o bucho todo rasgado por causa de uma facada que outro homem deu nele. Ele é só um homem. Passível de falhas, de morrer, de ficar hospitalizado. Mas o bolsonarismo virou uma ideia. O bolsonarismo virou, de certa forma, a indignação com o status quo que as pessoas estão sentindo na pele. É inegável você entender que o escândalo da Previdência e do INSS traz mais pessoas para o outro lado, que é o bolsonarismo, né? Você pode nem ser bolsonarista, como eu não sou, tá? Porque eu tenho críticas também, mas uma coisa é certa, entre ser uma pessoa que defende princípios, você acha que eu vou estar do lado da esquerda, que viola todos os meus princípios, ou vou estar torcendo para os bolsonaristas, que estão defendendo princípios semelhantes ou iguais aos meus? É simples assim. Então, Bolsonaro é um homem. O bolsonarismo é uma ideia. O Lula sempre quis fazer isso. Sempre quis ser a ideia do Lula, o lulismo. Não conseguiu. Era um petismo vinculado a um partido e um Lula vinculado a esse próprio partido. Não existem seguidores do Lula que vão dar continuidade às suas ideias se os benefícios não chegam até ele. Eu falo para vocês que a direita é muito mais social do que a esquerda. Porque a esquerda, quando ela defende uma pauta, ela defende por benefícios próprios. Por exemplo, a esquerda, ela defende o Lula se o Lula prometer que vai dar aumento de salário para os servidores públicos. Se o aumento de salário não chegar, eles vão acabar com o Lula. Ou seja, é individualista.
Ah, os sindicatos defendem o Lula se o Lula deixar algumas coisas acontecerem aí. Se não deixar acontecer, acabou. Os sindicatos vão arrebentar o Lula. Ah, os estudantes da USP. Faltou o bandejão. Ah, Lula canalha, sem vergonha. Já os da direita, os bolsonaristas, não querem corrupção. Olha, Bolsonaro, se você for corrupto, a gente pega. Olha, é o seguinte, eu até encaro você fazer soluções em prol da coletividade. Por exemplo, eu vi muito aposentado defendendo a reforma previdenciária para os seus netos e filhos não ficarem sem aposentadorias. E agora, né, é a galera da esquerda aí que você está vendo dos sindicatos roubando todo mundo. E aí, mesmo todo mundo sabendo que os sindicatos sempre foram de esquerda, estão querendo dizer que a culpa é do Bolsonaro, né? É estranho. Mas o que eles querem? Querem isso aqui. Vamos dar continuidade. Ex-presidentes podem cumprir penas em presídios comuns, dizem especialistas. Olha só, agora pode. Na época do Lula não podia, né? Impressionante, né? Como que eles são voláteis, né? Collor, já condenado pelo STF, e Jair Bolsonaro, alvo de 6 inquéritos na corte, futuramente condenado, porque todo mundo já sabe, não tem devido processo legal aqui, porém, receber tratamento especial pela função que ocupa. Porém, receber tratamento especial pela função que ocupa. Eles podem receber, mas se o STF quiser mandar para a cadeia mesmo, vai mandar. E aí, impressionante como vários perfis de esquerda estão vangloriando e publicando este vídeo aqui. Estamos te esperando. Presos fazem ameaça contra Bolsonaro de dentro da cadeia. Dá uma olhada só nessa cena aqui. E aí, Bolsonaro, estamos te esperando, hein? Você é atleta, não é? Olha o time aqui, ó. Chega com nós aqui, nós queremos ver se vai jogar uma bola aqui. Estamos te esperando você, Bolsonaro. Vem que nós vai jogar aqui. Nossa. É você. Nossa. Chega. Nossa. Passa no cantinho por nós. E aí, Bolsonaro, estamos... É isso aqui, tá? Você acha que realmente se soltarem o Bolsonaro numa prisão comum, o que vão fazer com ele? Vão fazer aquilo que o Eduardo Bolsonaro falou, querem a morte do Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa. Quando você vê isso aqui, quando você vê esse tipo de imagem circulando, os caras de dentro dos presídios com celulares gravando vídeos e viralizando. O que eu posso dizer para você? Quanto mais eu vejo as pessoas que estão contra o Bolsonaro, eu posso dizer para vocês, é preferível torcer pelo Bolsonaro. É inevitável, né? Porque assim, se você vê essas pessoas aqui, que em sua maioria, 99%, você não vai ver nenhum que está ali dentro é apoiador do Bolsonaro, mas nenhum. Aí você começa a pensar, mas de que lado que eu tô? Você vê os apoios ao Bolsonaro do Frei Gilson, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro dos empresários, dentro dos autônomos, dos trabalhadores, das pessoas que realmente querem a diferença. E aí você olha quem está do lado da esquerda. Aí não é difícil entender, né, de qual lado eu quero estar. E olha só, o Bolsonaro se tornou inelegível, está sendo acusado porque ele criticava as urnas eletrônicas, certo? Ele fez essa publicação aqui, escreveu o seguinte: Polícia Federal, PGR e Moraes afirmam que Bolsonaro iniciou o golpe numa live no dia 29 de julho de 2021, ao defender o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Bolsonaro sempre lutou pelo voto impresso, tanto é que em 2015, tendo Rodrigo Maia como relator, ele foi aprovado. O STF julgou inconstitucional. Isso é um abuso, uma violação. Julgar isso inconstitucional é uma violação da vontade popular. É o Congresso que tinha que definir isso aqui. Por 8-3. E aí, ele divulgou o vídeo aqui, né, do Rodrigo Maia sendo um relator, o Bolsonaro junto com o Rodrigo Maia defendendo e aprovando o voto impresso. Só que o STF impediu a escolha do Congresso. Olha só. Agora, na reforma política, eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso
por ideia proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário a decisão. Vamos lá, pessoal. Se vocês observarem, a data é 18 de novembro de 2015. Ao lado, se vocês observarem um pouquinho, tá ali concordando e com felicitações, um cara que eu tenho muito respeito por ele, né, como pessoa, o Pompeu de Matos, que é da esquerda, tá, que é uma figura da esquerda. Mas você pode ver que mesmo na época, tanto direita quanto esquerda optaram em voto impresso. O Congresso deu seu posicionamento de maioria e o STF disse não. Simplesmente não. Tá? E aí entra um ponto. Qual é a última esperança que se tem? O Fux, o único juiz, né, de carreira dentro do Supremo Tribunal Federal. A mensagem de Michele Bolsonaro para Fux. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro elogiou o ministro Fux do Supremo Tribunal Federal pelo voto do juiz do STF, no caso da cabeleireira Débora dos Santos, conhecida por ter manchado com batom a estátua da Justiça que fica em frente ao STF. Para Fux, Débora deveria ter sido absolvida das acusações de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Moraes e a maioria do STF, contudo, entenderam que a cabeleireira cometeu 5 crimes, incluindo associação criminosa armada, dano qualificado. Por isso, a mulher acabou condenada a 14 anos de prisão. Mas a grande questão é, a Michele falou, Fux, mantenha-se firme, continue, né? Ou seja, eles vão se incomodar com você, vão perseguir você. Qualquer um que não falar exatamente a mesma cartilha vai entrar no alvo. E a Michele Bolsonaro começa a entender, né, que é hora de fazer acenos aqui, inclusive para o STF, né? Então, assim, tem o Fux, tem o próprio Mendonça, tem o Cássio Nunes, que dá para dialogar, né? Vamos lá. Vamos continuar. Viralizou ontem, eu coloquei o vídeo para vocês, continua dando muita repercussão e agora está na página dos jornais. A ditadura era mais justa do que o Supremo Tribunal Federal, diz o Partido da Causa Operária. São comunistas, tá, pessoal? Olha o símbolo comunista lá. O Partido da Causa Operária criticou a decisão da corte de condenar a mulher que pichou a estátua com batom de 14 anos de cadeia. Ontem, o Rui Costa, mas ele simplesmente detonou a esquerda, detonou o STF, disse que nem na época da ditadura as decisões eram tão arbitrárias quanto agora, porque as pessoas que eram condenadas na ditadura realmente pegaram em armas e tinham um orgulho disso, falando, não, eu peguei em armas mesmo. A turma que foi condenada realmente estava lá, eram guerrilheiros contra o governo. Tá certo que o governo era um regime militar, era um regime opressor, mas eles pegavam em arma para ir contra os militares, e aí havia, né, o contra-ataque, mas eram criminosos. Agora, o caso da Débora, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que não é nada mais, nada menos do que um manifestante, né? Outro ponto que a gente precisa falar sobre o Supremo Tribunal Federal. A OAB resolveu se manifestar com críticas ao Supremo Tribunal Federal e as violações aos direitos, né? A OAB Paraíba, segue firme na defesa das prerrogativas da advocacia e das garantias do Estado Democrático de Direito. Diante dos recentes episódios no STF, né, abusos do STF, reafirmamos o nosso compromisso com a justiça. Fazer vídeo, né, falando é fácil. É fácil. A OAB, no seu papel inarredável de defesa do Estado Democrático de Direito, não pode deixar de manifestar sua profunda preocupação e indignação com recentes episódios praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal que afligem e afetam o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. A OAB manifestou por todos os seus presidentes estaduais e pela presidência nacional a preocupação profunda com recentes atos praticados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A retenção indevida de aparelhos, telefones e advogados em audiências significam uma afetação à prerrogativa da advocacia inadmissível.
a relativização da coisa julgada a partir de decisões do próprio Supremo, gera evidente preocupação com a insegurança que disso resulta. E, por fim, a possibilidade de intimação em leito hospitalar de UTI de réu, seja ele qual for, não é adequada ao rito de garantias constitucionais que nos acostumamos a ter nesta República. Esperamos que o brado unido de toda a advocacia faça com que o próprio Supremo Tribunal Federal reflita sobre atos e reordene manifestações e posições para que possamos cada vez mais ter o respeito que todos devemos e queremos para com a Suprema Corte de nosso país e, sobretudo, a confiança que devemos ter com a justiça brasileira. Merece parabéns o Harrison Targino, da OAB Paraíba, porque assim, é complicado, com a força que ele tem para fazer as críticas, né? Então assim, que bom que se manifestou, tá? Só que a OAB mesmo, o Conselho Federal, é quem deveria ter uma força maior, contundente, é quem deveria estar gritando, era quem deveria estar fazendo denúncia à ONU de que os advogados tiveram suas prerrogativas violadas, é quem deveria estar fazendo denúncia à ONU, porque a OAB tem que defender o advogado, tá? E a justiça. É uma função essencial a justiça. A OAB deveria estar fazendo denúncia falando, olha lá, advogados estão tendo seus clientes citados dentro de UTI enquanto eles não podem produzir provas para fazer sua defesa sumária, sua defesa prévia. Entendeu? A OAB tinha que estar atuando. Olha só, os advogados tiveram celulares apreendidos. Onde está a democracia nisso aqui? Mas a OAB não está fazendo isso. Não está muito preocupada, literalmente, né, com as prerrogativas dos advogados. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que a gente precisa tratar. O Brasil vai afundar, tá? É o seguinte. Nós torcemos para a esquerda cair. Mas a esquerda caindo, em 2027... quem assumiu o lugar na frente vai pegar um país, uma terra arrasada, destruída, colapso anunciado, dívidas com pessoas e empresas vão encurralar o governo após a eleição. O governo, para se reeleger, mas vai gastar tanto, mas tanto, o abuso vai ser tão grande que, meu amigo, não se sabe como vai terminar, né, o resultado disso tudo aqui. Os precatórios prometem se tornar o grande inconveniente da próxima gestão federal, independentemente do presidente eleito. De acordo com projeções que integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, já em 2027, o primeiro ano do próximo governo, faltará dinheiro para bancar despesas não obrigatórias e o cenário se agravaria em 2028 e 2029. Em grande parte, a limitação se deve à reinclusão do limite de gastos do arcabouço fiscal dos precatórios originários de decisões do Poder Judiciário. Ou seja, é dívida que o governo tem, que não paga, né, que enrola, que posterga. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil, né, para quem assumir segurar a bronca que o governo Lula está deixando. Os gastos aqui estão enormes. Os precatórios vão estar ali para pagar. E aí? Como que funciona? Então é por isso que eu defendo mesmo o Estado menor. Não sou o radical que defende o fim do Estado, não, tá? Porque para pensar, não é sensato também você não acreditar que você precisa de uma polícia militar para te defender. Ah, não, mas eu vou ter minha própria arma. Não, isso não é suficiente, tá? O fim do Estado, né, não é bom, porque você tem que ter um Estado pequeno e um Estado bom. Com um Estado pequeno e Estado bom, as coisas funcionam, né, com maior descentralização, com menos corrupção, mas infelizmente é o que temos agora, né? É um Estado totalmente o contrário do que eu prego, é um Estado grande, um Estado ladrão, um Estado corrupto. É isso que a gente tem hoje, infelizmente, né? O Brasil nunca teve um momento de paz na vida, né? É complicado demais, né? Complicado demais. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta às 16 horas, né? Às 4 da tarde, às 16 horas a gente tá de volta. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá bom? Grande abraço.